Ele chegou a Araçatuba no começo dos anos 90. Nascido na região de Rio Preto, desde pequeno a vida rural e o cuidado com os animais lhe despertavam admiração. Admiração que o levou a se dedicar intensamente à área de medicina veterinária. São anos de pesquisas acadêmicas que renderam dezenas de publicações em revistas científicas. Estamos falando do professor adjunto do curso de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba, Dr. Iveraldo dos Santos Dutra, nosso entrevistado de hoje do programa Identidade Pública. Professor Iveraldo, inicialmente eu agradeço pela sua presença e participação em nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente, é uma satisfação muito grande estar aqui. Professor, no início dessa nossa conversa, vamos falar sobre a sua origem. O senhor nasceu no dia 13 de novembro de 55. Em qual cidade? Eu nasci em Jales, aqui a 100 quilômetros de Araçatuba, uma cidade com umas características bastante particulares, uma cidade que fez parte desse processo, né, do desenvolvimento do oeste do estado de São Paulo. Eu nasci de uma família de agricultores, uma família que sempre esteve ligada ao campo, né, e principalmente a atividade pecuária era o que ela desenvolvia. Ao todo são quantos irmãos? Nós somos em 5 irmãos, todos nascidos na região, e nós vivemos ainda hoje todos aqui nas mesmas cidades. Sim. E aí, que profissões que eles seguiram, seus irmãos? Eu tenho um irmão farmacêutico, é comerciante, uma irmã também é estilista, um irmão gerente de banco aqui na região de Araçatuba, e outro irmão que cuida das nossas origens ainda, ele cuida da propriedade, ele, né, desenvolve essas atividades. Os seus pais, eles lidavam com atividade agropecuária, mas viviam na cidade? Sim, cidade e campo, né? Na realidade, a vida se confundia muito com isso, porque a cidade praticamente ficava no campo, né? É uma cidade bastante envolvida com o campo. Numa época que meu pai tinha atividade junto à serraria, e isso era uma atividade bastante intensa na época, né? Depois ele se dedicou à pecuária, e nós estamos já praticamente 60 anos dentro da pecuária, desenvolvendo essa atividade econômica, né? Quais que são as principais recordações que o senhor tem daquela época da infância, da adolescência, lá em Jales? Muito boas, era uma vida bastante saudável, muito agradável, com bastante expectativa, né? Nós vivíamos dentro de uma situação onde se sonhava bastante, era né? Mas uma vida muito ligada à natureza, às pessoas, à família, uma vida bastante diferente desse estilo que nós temos hoje. Nós desenvolvemos e algumas particularidades, elas se perderam ao longo do tempo. Mas as lembranças são extremamente positivas, não só da família, mas também, sobretudo, dos amigos e dos sonhos, né? Uhum. O senhor estudou lá? Eu fiz desde do primário, né, ginasial, depois, a partir do colegial, eu saí fora para começar meus estudos, que eu tinha a intenção de seguir alguma carreira e dentro da medicina veterinária era meu sonho, né? Mas basicamente até os 16 anos de idade eu vivi, né, dentro da cidade e no campo, né, da propriedade. A maior parte do tempo no campo, né? Uhum. Como que o senhor era na escola, professor Iveraldo? Eu nunca tive preocupação com notas. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em conhecer, entender, estudar e evoluir, do seu ponto de vista, né, pessoal, e procurar aplicar. Eu sempre tive um interesse muito grande em dar sentido às coisas, e eu procurava, então, acompanhar isso. Eu sempre tive muita facilidade, nunca me preocupei com a questão de notas, mas eu não me limitava unicamente àquilo que era visto dentro da escola, né? E isso me trouxe uma boa base, uma formação que eu vejo hoje bastante sólida, que ajudou bastante no meu, inclusive, perfil profissional. A gente percebe que a ligação forte com o campo foi determinante para que o senhor escolhesse a carreira da medicina veterinária. Teve algum outro fator, alguma outra importância que o levou a escolher essa profissão? Sem dúvida, algumas situações na infância e na adolescência que vieram a ser determinantes nisso, né? Eu me lembro muito bem de um episódio que estava acontecendo uma mortalidade dentro da nossa propriedade, e meu pai foi até a cidade procurar o veterinário, e eu fiquei cuidando dos animais. Tinha vários animais caídos, animais mortos já, e eu me recordo
dessa ocasião, quando chegou um veterinário e ele veio com um Opala branco e ele veio com aquela poeira, me recordo até hoje, ele chegou, né, me cumprimentou, examinou os animais e deu o diagnóstico e me explicou aquilo tudo, qual era a causa e, sobretudo, como é que poderia ser evitado aquilo. Aquilo me fascinou bastante porque ele explicava fenômenos que aconteciam, que estavam ligados à minha vida, né? Sim. E relacionava isso com o conhecimento, com a informação, e aquilo foi decisivo para mim, para continuar naquele propósito de estudar, conhecer os fenômenos e, sobretudo, participar no processo de levar a informação às outras pessoas, né? O conhecimento por si só não acrescenta muito, né? Ele só é decisivo quando ele passa a ser utilizado e em benefício de todos e por uma causa também, né? Uhum. Bom, daí na sequência o senhor fez um cursinho pré-vestibular em São Paulo e entrou no vestibular de Medicina Veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, vestibular organizado pela Fundação Sesgran Rio. E, por sinal, um vestibular bastante concorrido numa universidade pública. Como que foi essa fase, professor? O vestibular sempre já foi uma época, não existiam faculdades particulares e ou se passava numa faculdade dentro das estaduais e federais, ou então se voltava para a roça. E eu tinha só, meu destino estava traçado, não tinha opção, não tinha outra maneira. E eu investi bastante, eu com essa determinação de querer fazer medicina veterinária, eu fui para São Paulo, fiz cursinho lá, e o primeiro vestibular que eu passei que eu prestei depois do cursinho foi no Sesgran Rio. Eu tinha parentes no Rio de Janeiro, isso ajudou bastante, a influência para optar pelo Rio de Janeiro. Foi a primeira faculdade de medicina veterinária do Brasil, está fazendo 100 anos agora, uma faculdade de renome, e isso foi decisivo para mim. E quando eu passei dentre os 10 primeiros colocados, também isso ajudou bastante. Um desafio enorme, porque é um curso fora do estado, mas foi bastante importante para a minha vida pessoal e profissional, a ida para o Rio de Janeiro para cursar medicina veterinária. E também foi a sua primeira experiência fora da casa dos pais, professor? Como que foi conciliar isto, ficar longe da família? É um conflito, né? Porque você, basicamente, numa cidade que meu vínculo é com o campo, de repente eu vou para o Rio de Janeiro, lógico que na universidade a gente vivia bastante o campo, mas era uma coisa que fazia falta. Mas depois, com o envolvimento desde o segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio numa unidade da Embrapa de Saúde Animal que ficava próximo da universidade. E eu comecei a me envolver com questões, e lá tinha os pesquisadores mais renomados do Brasil, que cuidavam de problemas nacionais, né? E esse envolvimento, para mim, me deu, né, uma base em que me ajudou muito a permanecer lá os 5 anos e desempenhar bem os estudos, né? Quais que são outras lembranças que o senhor tem ainda da vivência da graduação, da vivência acadêmica na universidade lá? Eu tive a oportunidade de ter contato com grandes pesquisadores que eram renomes dentro da medicina veterinária brasileira. E essa unidade da Embrapa tinha lá o Dr. Jerome Langnegger, Jürgen Dobereiner, Carlos Tokarnia. Eram pesquisadores que tinham participado na elucidação dos grandes problemas relacionados à pecuária nacional, as deficiências minerais, as causas de mortalidade, as plantas tóxicas, as doenças que colocavam em risco os sistemas de produção. E lá foi o centro, né, que gerou essa informação, esse conhecimento e disseminou isso para o Brasil todo. Então foi bastante positivo, eu tive esse envolvimento na década de 70, quando teve o episódio da peste suína clássica, que era uma doença exótica no Brasil e foi introduzida. Eu participei, vivenciei como estagiário de todo aquele episódio para controle, para debelar aquela doença que estava ameaçando, né, a suinocultura brasileira. Então são lembranças muito positivas, né, bastante vinculadas e muito fortemente vinculadas com a minha formação profissional. A vivência com os colegas da faculdade, com os professores, como que era, professor? Excelente, eu sempre tive um bom relacionamento como representante de classe, eu fui orador de turma, eu sempre me relacionei muito bem, eu adoro isso, adoro conhecer pessoas. Nós tínhamos uma turma de vários países da América Latina, nós tínhamos
né, um entrosamento muito grande, porque todos praticamente viviam a mesma situação, todos longe de casa, mas com um propósito muito firme lá de, né, crescer e de conseguir chegar lá a obter um título, né? O senhor chegou a retornar lá à universidade desde que se formou, na época? Eu tenho um vínculo muito forte com um pesquisador que ainda está lá dentro da Embrapa, o Dr. Jürgen Dobereiner, que nós editamos uma revista científica, a revista Pesquisa Veterinária Brasileira, e ele mora lá ainda, ele vive lá ainda, e com a universidade são vários os professores que nós temos vínculos, né? E eu vou, quando possível, eu procuro estar praticamente a cada 1 ano ou 2 anos lá para ver como é que estão as coisas. E eu vou participar agora de uma solenidade que em abril, que são 100 anos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como que ela se destaca na área da medicina veterinária? O senhor disse que foi a primeira, né, do país. Hoje, como que se encontra? Ela é uma entidade bastante conceituada, mas nós temos uma competitividade hoje muito grande, né, no setor de ensino, e as faculdades que ficaram no Rio de Janeiro perderam um pouco o foco e voltaram para outro ramo da atividade da medicina veterinária, que são os pequenos animais, equinos, né? Então, nessa área ela continua forte, muito boa, mas ela perdeu um pouco em relação à área de produção animal, né? Com esse envolvimento do agronegócio brasileiro, o crescimento, ela perdeu um pouco o foco. Mas é uma entidade respeitada aqui, com excelentes pesquisadores e de renome ainda. Ok, professor. Nós estamos entrevistando aqui no programa Identidade Pública de hoje o professor doutor Iveraldo dos Santos Dutra, da Unesp de Araçatuba. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue, não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rajado com tom escuro e manchas brancas, e os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, enjoo, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance! O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. E aí, vamos acender um? Opa, tá na mão. Você quer, Maria? Não, tô na boa. Ah, Maria, só um pega, vai. Não. Ah, Maria, deixa de ser careta. Tá, até que você sabe, minha viagem é outra. Posso ser Maria, mas nem sempre vou com as outras. Drogas, nem morto. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que hoje recebe o professor adjunto do curso de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba, Dr. Iveraldo dos Santos Dutra. Professor Dr. Iveraldo, depois que o senhor terminou a graduação, para onde o senhor foi? Eu concluí o curso de Medicina Veterinária e já tinha um convite, devido a esse estágio que eu fazia na Embrapa, para trabalhar na Embrapa, na ocasião. E eu fui para o sul de Minas Gerais com um grande desafio, que era desenvolver, aplicar tecnologias no campo, fazer educação no campo e aplicando tecnologias. E eu participei desse processo, fiquei 2 anos morando no interior de Minas e depois eu tive a oportunidade de prosseguir meus estudos, porque era uma exigência da Embrapa. Eu consegui uma bolsa do Banco Mundial, a Embrapa me disponibilizou essa bolsa, me criou essa grande oportunidade, e eu fui para a Alemanha a convite de um professor alemão que desenvolvia atividades em conjunto lá com essa unidade no Rio de Janeiro,
e fiquei 3 anos na Alemanha, onde eu fiz o meu doutorado. Eu fiz um doutorado de uma área bastante importante dentro da medicina veterinária, que é a parte de doenças, saúde animal, doenças infecciosas, em pesquisa de ponta na ocasião, mas eu tive a oportunidade de não só cursar, né, o doutorado, cumprindo lá todas as exigências, mas conhecer praticamente todos os mais importantes institutos de pesquisa na Europa. Isso fazia parte do meu programa acadêmico lá. Então foi uma diferenciação fantástica. Eu tive uma oportunidade que eu agradeço, né, a todos que participaram na minha vida, que me deu um crescimento, né, pessoal e profissional muito grande. Eu tive pelo menos essa oportunidade e eu tento corresponder a isso, porque eu acho que é uma coisa muito importante. E como que foi essa experiência, professor, tendo em vista que o senhor parece-me que não falava o alemão? Como que foi essa dificuldade? Como que o senhor conseguiu superar essa barreira? Na realidade, eu saí de Carrancas, de Botina ainda, e quando veio essa situação, era uma coisa que você tem 15 dias para arrumar teu passaporte e embarcar. E eu juntei minha mala, de repente eu me vi dentro do aeroporto em Frankfurt, e o que eu faço agora, né? Mas foi uma experiência assim fascinante, porque esse desafio da linguagem, eu tinha 8 meses de prazo para aprender a língua, depois fazer o exame de proficiência dentro da universidade, consegui fazer isso finalmente. Uma dificuldade enorme, porque é uma solidão, você está num país que tem uma característica cultural, toda uma história muito diferente da nossa, mas eu fiz bons amigos lá, sempre tive ótimas oportunidades, eu tenho boas recordações, né? E eu nunca tive problema nenhum, eu tenho essas amizades sólidas até hoje lá, e foi uma oportunidade ímpar na minha vida, né? Professor, ainda em relação a essa sua experiência de estágio fora do país, por que o senhor teve um convite para ficar lá na Alemanha? Por que o senhor retornou ao Brasil? Na realidade, eu fiquei 3 anos, eu desenvolvi uma série de pesquisas, eu tive a oportunidade de conviver com pesquisadores renomados, pesquisadores do mundo todo, que a Alemanha foi e é uma referência dentro da medicina veterinária, dentro da saúde animal. E meu orientador, ao final desse processo, ele me ofereceu o contrato de trabalho, ele queria que eu fizesse parte da equipe dele, mas eu tinha uma ligação muito forte com os meus sonhos, os meus compromissos e as minhas vontades profissionais. E eu optei, em momento algum eu vacilei, eu tinha determinação de voltar, eu deixei sempre muito claro isso lá, e voltei, né, com o propósito de continuar, porque o doutorado é uma etapa muito importante, é uma base dentro da nossa vida profissional, né? Agora, o mais importante é do que vem depois, o que você faz com aquilo que você tem, né? E foi uma fase muito importante, porque lógico que chega a balançar isso, é um convite que, né, me dava uma outra oportunidade, dava outra, mas eu sempre tive um vínculo muito forte e um compromisso muito forte com os meus propósitos, com o nosso país e com a nossa realidade, com os nossos problemas e as nossas soluções. Sim. Bom, a sua chegada a Araçatuba foi em 1992. Quais que foram as circunstâncias que o trouxeram para cá? Na realidade, foi um processo que nós tínhamos dentro da empresa, da Embrapa, uma política em que, de certa forma, eles tomaram algumas decisões e eles acabaram extinguindo essa unidade no Rio de Janeiro que cuidava da saúde animal. E com a extinção dessa unidade perdeu muito sentido. Eu disse, olha, eu tenho que buscar meu rumo agora e eu queria voltar para o interior de São Paulo. A gente sempre procura voltar para perto da família, né, e tentar conciliar as coisas. E aí eu vim para Jaboticabal, prestei um concurso na Unesp em Jaboticabal, dentro de uma área importante que é a gestão em saúde animal, e logo em seguida eu namorava minha esposa e ela prestou o concurso aqui em Araçatuba, dentro de uma disciplina. Em 93 em você se casou? Em 91 ela veio para cá, em 92 eu prestei o concurso, vim para cá, em 93 nós nos casamos e desde então nós temos uma filha que nasceu aqui, né, que está hoje no Canadá, continua seus estudos para lá também, já nessa luta, nessa vida de buscar sempre, né, conhecer o mundo, conhecer a realidade e estar... Né. Nesse aspecto, a sua filha está tendo um pouco da experiência que o senhor teve durante os seus estudos. Qual que o senhor acha que é a importância dos pais? Você acha que os pais devem incentivar os filhos a saírem fora do país,
a buscarem outros horizontes fora de casa? Não vejo necessariamente fora do país, mas conhecer a vida, o mundo mudou, os modelos mentais são totalmente diferentes daqueles que nós tivemos, e nós temos que propiciar isso, né, às futuras gerações. Eu acho muito importante hoje conhecer o mundo, conhecer as pessoas, né, se desenvolver e estar pronto para o mundo, né, e isso não tem fronteiras hoje. Sim. Tratando um pouco aqui do seu trabalho na Unesp de Araçatuba, quais que são as principais atividades que o senhor desenvolve, professor Everaldo? Na universidade, nós nos empenhamos dentro das atividades de ensino. Nós temos que, desde a graduação, muito importante formar bons médicos veterinários. Nosso compromisso aqui, Unesp, em Araçatuba, é uma das melhores faculdades hoje que a gente tem no Brasil. Em 20 anos que nós estamos fazendo agora, o curso está consolidado com um perfil fantástico e se destaca no âmbito nacional. E se envolve com os problemas regionais. Nós temos que fazer a pesquisa e a extensão, que é a prestação de serviço. Atender produtores, atender médicos veterinários, atender os cidadãos que nos procuram e com questões relacionadas à saúde animal, que é o nosso foco, dentro da medicina veterinária preventiva. Na área de pesquisa, nós nos envolvemos com uma continuidade daquela linha que tinha na Embrapa, com as questões de resolver grandes problemas sanitários, e nós somos uma referência hoje, não só no diagnóstico, mas também no equacionamento desses grandes problemas relacionados com a saúde bovina, né? Então, hoje, Araçatuba é uma referência dentro do gado de corte, principalmente, em todas as questões relacionadas à saúde animal. Sim. Ainda retomando esta pesquisa que o senhor desenvolve, a gente tem no mundo e também no país, né, uma série de problemas, males, que afetam o gado bovino. Entre eles a febre aftosa, o botulismo e a doença da vaca louca. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desses males, relacionando com a sua pesquisa e com a situação de Araçatuba hoje. Perfeito. Nós tivemos a satisfação de trabalhar em conjunto com a Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul e nós elaboramos um projeto que foi o setor produtivo que apresentou ao governo e executou da zona de alta vigilância, né? Então, hoje tem uma zona que foi criada entre o Brasil e o Paraguai e nós concebemos um programa de treinamento de ações de educação e saúde lá, que hoje é um modelo para o Brasil. Então, dentro da febre aftosa, nós temos essa participação, que é fruto do processo nosso do desenvolvimento de metodologias de educação em saúde, né? Isso é muito importante. Em relação ao botulismo, hoje é a maior causa de mortalidade de bovinos adultos no Brasil. Nós estabelecemos toda a epidemiologia da doença e, sobretudo, orientamos as pessoas. Então, Araçatuba é um referencial nisso. E em relação a essas questões da vaca louca, nós não temos no Brasil a doença, mas nós temos todas as bases que a gente deu para mostrar ao mundo que nós estamos livres da doença e nós fazemos vigilância. Então, Araçatuba, ela participa efetivamente, devido a essa linha de pesquisa nossa, na elucidação da causa dessas doenças de sintomatologia nervosa. São linhas de pesquisas que nós temos com envolvimento forte dos alunos de pós-graduação, dos alunos de graduação e de outros colegas também que atuam dentro da medicina veterinária preventiva. Sim, professor, o senhor tocou aí na questão da pós-graduação, tratando aí dos trabalhos aí do mestrado e doutorado existentes hoje aqui em Araçatuba, qual é a sintonia que existe nos projetos que estão sendo desenvolvidos pelos alunos? Todos os projetos têm que estar vinculados a uma necessidade, a um problema específico. Nós somos da área aplicada e então nós não podemos fazer pesquisa simplesmente por fazer sem desdobramento. Essa pesquisa tem que resultar num benefício para a sociedade, num benefício para o usuário. Esse é o nosso foco. Então, todas as nossas pesquisas, elas são aplicadas. E os alunos, nesse processo, eles aprendem não só a metodologia, mas o processo acadêmico em si, mas eles se envolvem com grandes problemas, sempre no sentido de resolver esses problemas, equacionar os problemas para a gente ter o crescimento, a prosperidade. Só vem com inovação, né? E a inovação é exatamente um dos processos que a gente participa, né? Gerando conhecimento, gerando informação e educando pessoas para que executem isso. Dentro do rol desses trabalhos da pós-graduação, quais os principais que o senhor destacaria? Nós estamos dentro de um processo agora que vai gerar
política de governo do Estado de São Paulo, que é a questão das boas práticas sanitárias. Nós concluímos um trabalho agora de diagnóstico de quais são os comportamentos, quais são os entendimentos e quais são as atitudes dos produtores no gerenciamento da saúde animal. Isso tem um reflexo muito grande, não na saúde animal propriamente dito, mas sobretudo na nossa vida nas cidades. Nós dependemos dos alimentos de origem animal. E esse enfoque é bastante. Nós tivemos uma satisfação muito grande de entrar nessa linha agora com alunos da pós-graduação, e ela está sendo extremamente gratificante para a gente entender melhor, né, a cabeça das pessoas, entender melhor as ações que devem ser efetivadas dentro desse processo. Existe um projeto que o senhor aprovou também, de política pública, voltado para boas práticas sanitárias na produção de carne e leite. Em que consiste esse programa, professor? Na realidade, isso é uma determinação do secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Dr. João Sampaio, de desenvolver uma política para elevar o padrão sanitário das propriedades rurais no Estado de São Paulo. E isso coincidiu com um projeto nosso e ele acreditou nessa proposta e hoje nós estamos, a Unesp, através do nosso reitor, professor Herman, já estabeleceu um convênio com a secretaria para o desenvolvimento desse processo. Nós vamos juntar aqui os produtores, os agentes do agronegócio, a indústria, carne e leite, os técnicos e todos os setores organizados que fornecem insumos para a agricultura, para nós falarmos quais são as práticas que eu devo adotar dentro das propriedades rurais relacionadas às pessoas, aos animais, ao meio ambiente e aos insumos, né? Nós queremos, com isso, valorizar as propriedades rurais. É o processo inverso do que ocorre, porque a produção primária, embora ela não seja decisiva em toda a economia nacional, ela é o coração da economia brasileira, né? Então, nós temos que valorizar esse setor e algumas questões são objetos desse projeto. É um projeto que vai dar, com certeza, excelentes resultados. Sim, professor, fora de todo esse ambiente de pesquisas, de trabalho, nos momentos de lazer, a que atividades o senhor gosta de fazer, se dedicar? Eu gosto muito de curtir a família, ficar em casa, um bom churrasco, fim de semana, vou para o sítio, vou para uma atividade ou outra, mas eu gosto muito de fotografia. Meu hobby, eu adoro fotografia, de registrar o dia a dia da relação homem-animal, o dia a dia relacionado ao meio ambiente. Eu sou fascinado por isso, eu não me descolo de uma máquina fotográfica o tempo todo. Eu sou, né, fascinado por isso, eu gosto muito disso, curto muito isso. Nossa conversa está interessante, mas infelizmente estamos nos aproximando do final do programa. Gostaria que o senhor fizesse algumas considerações sobre a sua participação aqui conosco. Eu agradeço essa oportunidade, eu optei por Araçatuba, acredito nisso daqui. Nós temos um potencial de crescimento fantástico, eu acredito que não só em termos de qualidade de vida, mas sobretudo para a gente construir alguma coisa. Nós somos um país que dentro dos próximos anos vai se tornar quarta economia ou quinta economia mundial. Então nós somos uma sociedade hoje bastante forte e ela é fruto do trabalho de cada um, né? E dentro desse processo eu procuro como cidadão fazer a minha parte, acredito nisso, gosto de Araçatuba, né? Tento participar dentro da vida, mas construindo uma base aí que eu tenho certeza que vai me dar uma satisfação que no momento em que eu falar assim, bom, tá bom, eu já tenho alguma coisa concluída. Mas é uma satisfação muito grande estar aqui, eu agradeço essa oportunidade do programa da TV Câmara e agradeço de coração, né, de estar aqui. Ok, então, professor, mais uma vez eu agradeço também pela sua participação. A você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência de hoje e sempre, e até a próxima edição do programa Identidade Pública.